Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. É um prazer começar o nosso dia com você. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. 2 pessoas ficam feridas em capotamento na Avenida Torquato Tapajós. Eu estava sentada ali, que eu estava varrendo, aí o carro parou, foi pedir o coco, a minha filha foi pegar o coco para cortar, quando nós vimos foi aquela fumaceira, o carro bolando. 2 corpos são encontrados dentro do porta-malas de um veículo na zona leste da cidade. Corsa Classic de cor preta estava abandonado. Quando ele chegou próximo do carro, viu que no porta-malas havia 2 homens mortos. Corpo de Bombeiros registra incêndio no bairro Coroado, na zona leste, durante essa madrugada. E ainda, a TRE nega mais uma vez registro de candidatura de Liliane Araújo do PPS. No quadro Mais Saúde de hoje, o assunto é diabetes, a doença que mata uma pessoa a cada 6 segundos no mundo. Eu gosto bastante de doce, muito doce. Então, assim, não havia um controle alimentar em relação a isso. E houve uma hora que veio estupir, né? Então é hora de parar. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E a gente começa esta edição falando de 2 corpos que foram encontrados dentro do porta-mala de um veículo. Isso aconteceu lá no ramal do Ipiranga, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Quem tem os detalhes é o repórter Danilo Alves. Noite de terça-feira, 9h20. Moradores aqui do ramal do Ipiranga, na zona leste da cidade, mais precisamente no bairro João Paulo, ouviram barulhos estranhos. Foi então que um dos moradores aqui dos sítios que tem no ramal decidiu sair para a rua e ver o que tinha acontecido. Foi então que ele chegou nessa parte aqui do ramal e viu que um carro, modelo Corsa Classic de cor preta, estava abandonado. Quando ele chegou próximo do carro, viu que no porta-malas havia 2 homens mortos. Um deles, Ivanei Vieira Cidade, de 30 anos, garçom. Trabalhava em um estabelecimento, em um shopping no Parque 10, na zona centro-sul da cidade. Não tem nenhuma passagem pela polícia, mas foi atingido com 10 tiros, segundo a Polícia Civil. O outro rapaz que foi identificado foi Lucas Alves, de 23 anos. Já ele tinha uma passagem pela polícia por roubo majorado há 1 ano, mas respondia o processo em liberdade. Depois dessa situação, o morador chamou a polícia militar. Então a 30ª Companhia Interativa Comunitária chegou à delegacia especializada em homicídios e sequestros também e todos isolaram a área. A investigação começou. Depois que o carro foi verificado, soube-se que, na verdade, o dono do veículo era o garçom, era o Ivanei. O veículo foi recolhido pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e trazido aqui para a delegacia. Esse é o veículo onde os 2 foram encontrados no porta-malas. Ainda há muitas marcas de sangue e dentro do veículo também há documentos e outros tipos de objetos. Estamos trabalhando na localização dos parentes das 2 vítimas para poder entender todas as circunstâncias que ocorreram essas 2 mortes, né? É natural que nesse momento se fale de alguma relação com essas mortes que ocorreram ali na região do Mutirão, porém ainda precoce poder afirmar se existe ou não uma relação. É necessário toda uma investigação, todo um processo investigativo acerca das mortes para saber realmente se de fato há alguma relação dessas mortes com as outras ocorridas. Isso quem vai determinar só é a competente investigação por meio do inquérito policial ao final do mesmo. E na Zona Norte, um homem foi espancado até a morte depois de tentar assaltar uma vítima no bairro Alfredo Nascimento. Os moradores perceberam a ação do suspeito e foram atrás dele. A repórter Tamires Clé acompanhou essa situação.
Tudo aconteceu por volta de 1h30 da tarde. Morador aqui do bairro Alfredo Nascimento esperava o ônibus sentado aqui nessa parada de ônibus improvisada na rua Emanuel, quando foi abordado por um homem que estava em uma moto. Essa moto tinha sido roubada há cerca de 1 hora. O homem que estava na moto mostrou uma arma para a vítima, que percebeu que essa arma era falsa. Foi então que ele tentou reagir ao assalto. Essa cena acabou chamando a atenção das pessoas que estavam aqui ao redor e elas começaram a tentar agredir esse assaltante que saiu correndo até o final dessa rua. Mas ele acabou caindo e foi espancado. Esse homem chegou a ser encaminhado até o hospital Platão Araújo, mas morreu. Esse homem ainda não foi identificado, ele tem entre 17 e 21 anos, tinha uma tatuagem no braço esquerdo e uma outra tatuagem também na costela do lado direito. Agora, as pessoas aqui desse bairro dizem que os assaltos nessa região são constantes e não tem hora para acontecer, não é isso, seu José? Não, aqui não tem hora, não tem horário, não tem dia, é todo dia. Os nossos alunos sofrem com assalto quando vão para a aula. Os nossos moradores vão para o trabalho de manhã, sempre são roubados, à tarde. Nós liga para a polícia, nós não temos policiamento no bairro. Se a gente liga, eles não vêm. Nunca dão um apoio para eles, nós não temos segurança aqui. E olha, para quem a gente pergunta, tem uma história de assalto aqui nessa região. Quase todo mundo aqui já teve pelo menos uma história de assalto para contar, né? É verdade. Inclusive, a minha namorada trabalha no hospital 28 de agosto, ela ia trabalhar, ela estava aqui próximo desse porte e o motoqueiro assaltante botou a arma no pescoço dela e levou o celular dela. E aqui está sempre acontecendo isso aqui no bairro Alfredo Nascimento. Nós pedimos só que venha mais policiamento, olhem mais pelo bairro. Estamos precisando mesmo da polícia olhar mais para cá. E o homem envolvido em um furto de mais de R$400 mil em mercadorias foi preso pela Polícia Civil. O alvo foi uma loja no centro da cidade. Madrugada do dia 3 de novembro de 2016. Beco do Comércio, centro de Manaus. As imagens mostram a quadrilha furtando a importadora. Observe esse homem de camisa escura. É ele quem comanda toda a ação. Alexander Barros da Costa, de 23 anos. Com alicate de pressão, Alexander consegue quebrar o cadeado. Pouco tempo depois, ele e os comparsas retornam e conseguem levar todo o estoque de relógios, brincos, pulseiras e anéis de ouro da loja. Um prejuízo estimado em cerca de R$400 mil. Já no dia 5 de abril deste ano, a quadrilha voltou a agir no mesmo local. Só que desta vez em outra importadora. Mas o alarme da loja acabou disparando e eles fugiram do local. Todas as cenas foram registradas pelo circuito interno de segurança. Quando os policiais aqui do 24º Distrito Integrado de Polícia verificaram as imagens, notaram que nas duas ações existia o mesmo comandante, Alexander. Sendo assim, o delegado tratou logo de pedir à Justiça a prisão preventiva do suspeito. Após nós representarmos pelo mandado de prisão preventiva, nós recebemos a ordem do juiz de fazer o cumprimento da medida cautelar e nós diligenciamos até a casa do mesmo, onde ele foi surpreendido já em via pública e não esboçou nenhuma reação. Muito pelo contrário, ele confessa a prática do delito e, inclusive, se demonstra disposto a responder o processo, mesmo que as imputações feitas a ele sejam nesse sentido, de que ele tenha sido o líder da quadrilha e ele confessa tudo. Uma pessoa fria? É uma pessoa fria, sim. Digamos que seja uma pessoa fria e que tem a cadeia de comando sobre a responsabilidade dele. Nós mostramos aí as imagens do ocorrido para que a população tenha acesso e, caso haja alguma informação, faça a denúncia para o número 181 e ajude a polícia a fazer a identificação dos demais integrantes. E no centro da cidade, um casal se passou por cliente para assaltar uma loja de artigos de festa.
Durante a ação dos bandidos, proprietário e funcionários da loja foram ameaçados o tempo todo. A repórter Maiara Rocha tem os detalhes. Hoje nós estamos em uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade, a Rua dos Andradas. Aqui a gente encontra diversos estabelecimentos comerciais, tem várias distribuidoras, algumas lojas que vendem artigos para a festa. Ou seja, tem um grande fluxo de pessoas por aqui e isso atrai a ação dos assaltantes. De acordo com os comerciantes aqui da área, todo dia pelo menos 2 assaltos são registrados aqui nessa área. E essa loja aqui foi alvo desses assaltantes. O circuito interno de segurança aqui dessa loja registrou toda a ação. Observe só esse casal. O casal passa em frente à loja, procura algo para assaltar. Eles observam que aqui tem a oportunidade, já que no momento não tem nenhum cliente. Eles entram na loja, abordam a vendedora e o casal afirma que planeja festejar o aniversário de 4 anos do filho. Eles se interessam por um tema, a mulher pega uma cestinha de compras e começa a colocar na cesta alguns itens. Começa a escolher, claro, aí para festejar a festa desse suposto filho. Observe na imagem o homem. Ele está bastante nervoso, tira o boné a todo momento, passa a mão na cabeça. Na verdade, ele está à espera do momento certo para anunciar o assalto. Enquanto isso, a mulher continua escolhendo alguns itens. E esse momento certo para anunciar o assalto chega. A mulher chega no caixa, começa a tirar as compras da cesta. Observe a vendedora aqui do lado de dentro do caixa. É nesse momento que o homem se aproxima, saca a arma e pede todo o dinheiro no caixa. O casal conseguiu levar aqui do caixa R$ 378 e um aparelho de celular. Eu vou conversar agora aqui com a vendedora que atendeu esse casal. Claro, está bastante assustada, não quer se identificar. Quando eles entraram aqui na loja, essas 2 pessoas, logo de cara você já percebeu que se tratava de um casal suspeito. Por quê? Bom, quando eles entraram, eles não deram assim na hora uma opção de que eles iam roubar. Mas quando eles começaram a mudar muito o que eles queriam, aí foi que a dona percebeu, vendo já nas câmeras, e deu um código pra gente. Quando ela disse que estavam vindo pessoas para a loja, foi quando ele se aproximou do caixa e já disse que aquilo era um assalto. Ele engatilhou a arma dele, pegou o dinheiro do caixa, depois se voltou para mim, para outra vendedora e já pediu o resto das coisas. Foi quando ele disse que se a gente não desse, ele ia matar todo mundo. Pediu para que a gente subisse e que isso é para a gente se esconder, que ele ia sair da loja, mas que se alguém fosse atrás, ele ia dar tiro em todas. De acordo com os vendedores aqui da loja, a mulher estava muito bem articulada, sorria a todo momento e dava as ordens para esse homem. Homem esse que estava bastante nervoso. A prova disso é que depois que ele recolheu todo o dinheiro aqui do caixa, eles saíram em direção à entrada da loja. Saíram por aqui como se nada tivesse acontecido e aqui na esquina ele estava tão nervoso que a bolsa com o dinheiro roubado caiu, ele juntou rapidamente e foi embora. O que chama a atenção nessa história é que, de acordo com os comerciantes aqui da rua, esse casal voltou a circular aqui nessa área. Ou seja, novos assaltos estão por vir aqui na Rua dos Andradas. E é claro que a proprietária aqui da loja quer divulgar aí a imagem desse homem e a imagem dessa mulher para a polícia conseguir chegar até esse casal. E o mecânico foi preso suspeito de planejar o roubo de uma distribuidora de descartáveis no bairro Cachoeirinha. De acordo com a polícia, ele é ex-funcionário e passou todas as informações para os comparsas.
Paulo Ricardo, de 30 anos, foi preso na última terça-feira no bairro da Cachoeirinha. Ele é suspeito em arquitetar o roubo de uma empresa que produz descartáveis também no bairro da Cachoeirinha. No momento da ação, ele convidou 3 pessoas a participarem do crime, entre eles 2 adolescentes e um adulto. De acordo com a polícia, Paulo Ricardo era mecânico desta empresa e teria passado informações privilegiadas para os suspeitos, que no momento da ação levaram celulares e também R$15 mil. Paulo Ricardo ficou do lado de fora e no momento da ação percebeu que a polícia estava no local e acabou fugindo. Tinha pleno conhecimento de todas as atividades da empresa em que ele trabalhou como mecânico. Então ele sabia exatamente qual seria o dia do pagamento, como é que seria a dinâmica dos fatos, como chegaria lá o proprietário para efetuar o pagamento aos demais funcionários. E juntamente com esses outros elementos, 2 menores e um adulto, os 3 ingressaram, efetuaram o roubo, como você mencionou, conseguiram subtrair R$15 mil, além de celulares e outros pertences. Só que na fuga, eles foram detidos por policiais. O Paulo ficou do lado de fora, percebeu a movimentação dos policiais e se evadiu. Só que os 3 autores foram detidos e denunciaram Paulo Ricardo, que foi preso no mesmo dia do crime. Só que na audiência de custódia eles foram liberados e continuaram o processo, respondeu o processo em liberdade. E agora, no ato da sentença, o juiz da primeira vara criminal determinou a expedição do mandado de prisão de todos os envolvidos no crime. E agora o que acontece com Paulo Ricardo, delegado? Ele já foi recolhido por CDP, no Centro de Detenção Provisória, e vai responder o resto, vai apelar, preso dessa vez, né, não em liberdade. E esse é mais um caso, né, que se repete na capital. A gente percebe um índice realmente alto nesses tipos de crime, principalmente patrimoniais, mas a gente está envidando todos os esforços para diminuir, pelo menos para esclarecer isso da melhor forma possível. Um jovem de 21 anos foi morto ontem à noite na Avenida Torquato Tapajós. Segundo informações, ele e um comparsa estavam assaltando um comércio quando foram perseguidos por uma espécie de justiceiro. Tudo aconteceu por volta das 7 horas da noite desta quarta-feira. Danilo Ferreira da Costa, de 21 anos, estava numa moto com um comparsa, supostamente cometendo assalto no mercadinho que fica bem próximo à nova Igreja Batista, aqui na Torquato Tapajós. Eles teriam sido perseguidos por um homem que, até o momento, a polícia não conseguiu identificar, uma espécie de justiceiro que atirou contra eles. O Danilo acabou levando um tiro na virilha, foi baleado exatamente ali na frente da Igreja Batista. Ele veio cambaleando, ainda baleado nessa direção, e morreu aqui no local. Já o comparsa dele, que também não foi identificado, teria levado 3 tiros e conseguiu fugir. A polícia ainda fez buscas aqui no local, mas até o momento em que nossa reportagem estava aqui, esse suspeito não havia sido encontrado. Segundo familiares, o Danilo era foragido do sistema semiaberto do Compage, onde estava preso por conta também de assaltos. Agora, o que é curioso é que a moto em que eles estavam, que ficou ali bem em frente à nova Igreja Batista, foi roubada enquanto a polícia estava atrás do suspeito. Os policiais da 18ª SICOM é que estão cuidando desse caso. Um caso que acaba impressionando, e a gente vai continuar falando também dos casos da área policial. A polícia vai ganhar mais um reforço no combate à criminalidade aqui no Amazonas. A gente mostrou os casos da área policial e agora um que vai tentar combater principalmente os crimes que são realizados nas regiões de fronteiras, na região dos rios. Isso porque foi assinado um termo com o secretário de Segurança Pública e o comandante da 12ª Região Militar. O Exército vai fornecer armas para as polícias aqui no Amazonas, e quem traz os detalhes para a gente é o Danilo Alves. Os fuzis 762 e os outros armamentos cedidos pelo Exército do Amazonas vai ajudar a Secretaria de Segurança Pública, junto com os outros órgãos de segurança, a fazer o patrulhamento nos rios. No caso, os traficantes que fazem o transporte de drogas dos outros países, principalmente da Tríplice Fronteira, vai ter dificuldades agora com essas operações da polícia, já que o armamento é considerado principal para ajudar nesse patrulhamento e repressão ao tráfico de drogas. Quem vai falar um pouco sobre a entrega desse armamento do Exército para a Força de Segurança e também sobre a importância dele para a atuação nos rios da nossa Amazônia vai ser o secretário Sérgio Fontes. Secretário, então fala um pouquinho para a gente sobre a atuação agora, a partir de agora, da Secretaria. A gente sabe que já há uma repressão nos rios, mas o armamento
Era necessário? Era, infelizmente, eu digo infelizmente porque aumentou a casuística, aumentaram os casos de combates no Rio e havia uma desproporcionalidade muito grande do armamento utilizado pelo traficante para escoltar esses carregamentos de droga e o armamento utilizado pelas polícias locais. A Polícia Federal e o Exército não estão bem de armamento, mas nós não tínhamos um calibre 762 que pudesse fazer frente ao mesmo calibre que eles utilizavam. E agora, nessa última apreensão de 1 tonelada, até lançador de granada eles estavam usando. Então, o nosso comandante militar da Amazônia, General Mioto, um parceiro da Segurança Pública, que acompanha diariamente conosco essas situações, entendeu que seria o caso de aqui, como em outros 3 estados, o Rio de Janeiro, a gente pudesse emprestar esse armamento, junto com munição suficiente para emprego e treino, para que agora a gente possa combater melhor o tráfico. Já existe um planejamento de quando essas armas devem ser entregues e quando elas devem ficar à disponibilidade da Secretaria para essas operações? E já apanhamos os fuzis, eles já estão conosco, estão sendo feitos os termos de cautela e sexta-feira nós vamos entregar aqui numa cerimoniazinha simples para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, para que eles possam fazer o emprego o mais rápido possível. Treino e emprego. É preciso dizer também que outros fuzis estão sendo comprados, não no mesmo calibre, não no calibre 762, mas num calibre menor. Nós estamos comprando também da Taurus e em breve esses fuzis também vão fazer parte do arsenal utilizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar no nosso estado. Bom, ainda há pouco a gente falou sobre a situação de um rapaz de 21 anos que foi assassinado lá na Avenida Torquato Tapajós. Além deste homicídio, outros 2 aconteceram. Quem vai trazer para a gente os detalhes sobre essa situação é o Danilo Alves. Olá, Danilo, bom dia. Fala para a gente em quanto tempo é que aconteceram essas 3 mortes? Bom, daqui a pouco a gente vai conversar com o Danilo, eu acho que a gente teve algum problema na comunicação com ele. Ele vai falar sobre esses assassinatos que aconteceram ontem, né? E essa onda de crimes tem deixado cada vez mais a população com medo, né? E a maioria desses crimes tem relação com o tráfico de drogas, tem relação com acerto de contas. Antes de ontem, por exemplo, nós tivemos 5 assassinatos em 6 horas. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre isso. E o jornal A Crítica de hoje destaca: facção promete metralhar Sabino. Em funk, grupo criminoso detalha a rotina do deputado federal, cita nomes dos seus auxiliares e promete furar carro blindado com tiro de fuzil. Parlamentar atualmente anda acompanhado por escolta. Essas e outras reportagens completas podem ser conferidas no seu celular ou tablet. Só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo já está disponível para os sistemas Android e iOS. O negócio está complicado, né? Está difícil. Vamos voltar então com o Danilo para falar sobre os assassinatos que aconteceram ontem. Foram 3, né, Danilo? Isso mesmo, 3 assassinatos em 30 minutos, Wilson. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Conexão restabelecida, a gente conta para você, além desse caso do jovem que acabou sendo baleado, morrendo na Torquato Tapajós, outros 2 casos aconteceram na cidade. O primeiro a gente conta foi às 8 da noite, lá no Conjunto Oswaldo Frota, na Cidade Nova, Zona Norte daqui de Manaus. Uma mulher de 41 anos, que foi apenas identificada como Rosângela, estava andando ali pela rua próxima ao terminal do 418, uma das principais linhas ali do conjunto, quando foi abordada por 2 pessoas que estavam dentro de um carro modelo Palio de cor prata. Um deles saiu, abordou essa moça e logo depois eles atingiram ela com 2 tiros. Um dos tiros pegou na cabeça e o outro no pescoço. Ela morreu na hora e acabou sendo levada pelo Instituto Médico Legal. O celular que estava com a jovem, com a mulher, ficou lá. Então a polícia acredita que esse caso possa ter sido execução. Não se sabe o motivo, se é questão de tráfico de drogas ou outro motivo relacionado aí para poder ter acontecido esse crime, mas a polícia continua investigando. O segundo caso aconteceu
5 minutos, 10 minutos depois no máximo, Wilson. Dessa vez, lá na Cidade de Deus, também na zona norte de Manaus, um adolescente de 17 anos que foi identificado apenas pelo apelido, Branquinho, acabou morrendo também perto de uma igreja evangélica que fica lá no bairro Cidade de Deus, às 8h10, 8h15 da noite. O caso dele foi bem parecido com o dessa mulher. Ele estava sentado na igreja, em frente a essa igreja, estava sozinho, mexendo no celular, quando 2 homens que estavam em uma motocicleta, ainda também não identificada, nem placa, nem cor, chegaram, estacionaram a motocicleta e depois abordaram esse rapaz. O rapaz, quando viu esses 2 suspeitos, chegou até a correr, mas não deu muito certo não, porque um dos comparsas, que era o garupa da moto, saiu, correu atrás do adolescente e também acabou atingindo ele com 2 tiros, um no braço esquerdo e outro na cabeça. O adolescente também não resistiu aos ferimentos, apesar do SAMU, o serviço de pronto atendimento, ali o serviço de atendimento móvel de urgência da unidade, né, hospitalar mais próxima, acabou ali não conseguindo fazer o atendimento e ele morreu no local mesmo. Esses 2 crimes aconteceram em um curto espaço de tempo, além do outro crime que aconteceu na Torquato Tapajós. Ontem aqui no Manhã no Ar, a gente também falou sobre 5 registros de pessoas que foram mortas em apenas 6 horas. Então, a gente vê que a partir já está virando, né, praticamente uma rotina esses registros de homicídios, além dos homicídios, Wilson, que aconteceram na madrugada, porque à noite também teve morte no Cidade de Deus e também em outros pontos da cidade. Isso a gente fala de um curto espaço de tempo, né? Então, esses registros de homicídios acabam sendo mais constantes e a gente espera que a polícia, a Secretaria de Segurança Pública e também, lógico, a delegacia especializada em homicídios e sequestros, que é a delegacia responsável para fazer toda essa investigação, né, vai ter aí um trabalho, porque ontem 6 casos, mais esses 3, mais os casos da madrugada, além dos outros casos que ainda não tem nenhuma resposta para a sociedade, muitas pessoas que foram mortas durante esse ano ainda não têm casos solucionados, mas a gente espera que a polícia continue fazendo essa investigação e aí acabe prendendo essas pessoas que cometeram essas barbaridades, no caso, desde, né, de todos esses casos que aconteceram, que a gente acabou de falar, Wilson. Pois é, e com relação a esses assassinatos, é um tipo de crime difícil da polícia prevenir, né? Porque na maioria dos casos são crimes encomendados, ou seja, já é consequência, já é resultado de outros crimes cometidos anteriormente, né? São os famosos acertos de contas, geralmente relacionados com o tráfico de drogas. Muito obrigado, Danilo. Até daqui a pouco. Um desses homicídios aconteceu lá na Torquato Tapajós e uma outra situação também assustou bastante as pessoas que estavam por ali, que foi um acidente. 2 pessoas ficaram feridas após um capotamento na Avenida Torquato Tapajós. O carro que seguia em alta velocidade, no sentido centro, atingiu outros 2 veículos e também uma banca de frutas. Dona Rosineida estava trabalhando quando tudo aconteceu. Ela é dona da barraca de frutas que ficou totalmente destruída por conta do acidente. Segundo testemunhas, este carro modelo Honda Civic Prata estava em alta velocidade na Avenida Torquato Tapajós por volta das 9 da noite, quando o motorista perdeu o controle da direção. Outros 2 veículos foram atingidos. Com o impacto, o Palio Vermelho foi parar dentro da barraca da feirante. Eu estava sentada ali, que eu estava varrendo, aí o carro parou, foi pedir o coco, a minha filha foi pegar o coco para cortar, quando nós vimos foi aquela fumaceira, o carro bolando. Esse aqui é o estado da barraca de frutas que foi atingida nesse acidente. A gente percebe aqui muitas frutas espalhadas, o carro vermelho ficou totalmente destruído, a traseira dele principalmente, e ali dentro várias frutas que ficaram engatadas nas ferragens. E o prejuízo não foi só com as frutas, foi também material, porque eletrodomésticos, freezers da dona da barraca também foram atingidos nesse acidente. Hoje chegou tudo mercadoria nova, aí mais de 500, só a melancia. E agora o balcão, o freezer, que eu ainda estou pagando, que é 5 mil o freezer, ainda estou pagando. E o outro balcão grande, que é 8 mil. O seu Nelson, dono do Palio Vermelho, atingido em cheio durante o acidente, escapou por pouco. Ele havia ido buscar a filha, que trabalhava em uma das barracas. E estacionei, entrei. Quando demorou acho que uns 2 minutos, esse rapaz veio com o carro já capotando para cima
do carro que estava estacionado aqui, do Palio, e jogou em cima da outra banca aí. Essa Frontier prata também foi atingida. O Rafael estava dentro do veículo com um filho de 5 anos e mal teve tempo de dar a partida. Quando eu olhei pelo espelho, o carro estava capotando na minha direção já. Eu consegui passar a primeira para tentar arrancar, mas não deu. Ele bateu na minha picape. A sorte é que ela é pesada, deu uma segurada no carro, né? Senão tinha sido bem pior. Tanto o motorista quanto o passageiro do Honda Civic sofreram escoriações pelo corpo e foram socorridos por uma equipe do SAMU que passava pelo local. Quando a gente vê o estado em que ficaram os carros, a gente agradece. Ainda bem que algo de mais grave não aconteceu, porque os carros ficaram bem danificados, né? Principalmente aquele vermelho. Agora, nesse trecho, Adriane Diniz, é quem está saindo ali do aeroporto, né? E para quem está vindo também ali do Tarumã, né? E não tem nenhum redutor de velocidade naquela área, não tem nenhuma proteção ali no acostamento, né? E essa frutaria é uma frutaria que fica aberta, me parece que 24 horas. Né? 24 horas. E não é a primeira vez que isso acontece ali. E também resultado da imprudência, né? Porque a informação que a gente tem é que o condutor seguia em alta velocidade. Isso não pode acontecer porque tem carro saindo ali do aeroporto, né? Tem carro que segue ali direto, que está vindo do Tarumã. E logo ali na frente tem a entrada para Max Teixeira e tem também a continuidade ali para a Avenida Torquato Tapajós. Então é um local onde se precisa ter muita atenção. Essa frutaria já existe ali há muito tempo, mas é um local arriscado, porque é um local de uma pista de trânsito rápido. Então você para, não tem acostamento. Você para, você ocupa ali uma das faixas. E esse carro que acabou atingindo o vermelho, que estava parado, vinha em alta velocidade, porque olha só, ele conseguiu bater em um carro parado, arrastar o carro parado, e esse carro que estava parado vermelho atingiu as barracas. Por muito pouco, ninguém morreu ali, né? Os relatos que a Rose, que estava lá, a repórter, passou para a gente, foi de que, por exemplo, a senhora foi puxada pela filha para não ser atingida pelo veículo. O motorista do carro vermelho tinha acabado de sair do veículo para buscar a filha que trabalhava ali e não foi atingido diretamente, né? A gente vê a condição que o carro que ele estava ficou. Se tivesse dentro do carro, poderia ter acontecido uma tragédia ainda maior. Enfim, uma situação que serve de alerta. Ainda bem que não aconteceu nada de tão grave, prejuízo material muito grande, né, para todo mundo envolvido nessa situação, mas ninguém morreu, né, e nem ficou tão gravemente ferido. A gente espera que sirva de alerta para que situações como essa não se repitam. A maioria dos acidentes acontece por imprudência, excesso de velocidade, embriaguez, esse tipo de coisa. Bom, vamos agora para o interior. Sem a manutenção, as ruas de Manacapuru estão tomadas por buracos. Alguns locais estão quase intransitáveis e os moradores e motoristas reclamam dos prejuízos. Uma das situações que tem preocupado os moradores aqui do município de Manacapuru é a grande quantidade de buracos que tem tomado conta das ruas da cidade. Cansados de esperar por uma solução do poder público, eles cobram providências. Eles estão espalhados por todos os bairros e se tornaram o tormento de quem trafega pelas ruas da cidade. Para esse pequeno comerciante, a situação precária das ruas tem afastado clientes e turistas da cidade. Como é que vai ficar a visão para os turistas que vão estar aqui na nossa cidade? Sem contar que isso dificulta a venda dos comércios, que quem quer andar numa rua dessa? Os carros não passam, as motos não passam, e aí nossos produtos vão ficando aí na prateleira. Fica difícil. O curioso é que em algumas ruas a prefeitura até iniciou o serviço de tapa-buraco, porém não concluiu. A exemplo, a rua onde estamos, Rua Júlio Roberto, no bairro de São José. Aqui, o serviço chegou até este ponto. A partir daí, a rua continuou só buracos. Como você vê, olha só, eles destamparam isso aqui e não fizeram nada. Fizeram deixar assim mesmo como está. Já teve vários acidentes mesmo. Nem asfalto, nem nada, nem mando ver, só manda o cavalo fazer esses buraqueiros, olha. Esse mototaxista foi parar na oficina com sua motocicleta. Segundo ele, teve problemas com a moto porque, ao tentar desviar de um buraco, caiu em outro. Tenho um filho e família, agora o cara acaba com a minha moto, só tem essa moto aí. Minha mulher está desempregada, passa o dia todinho trabalhando aí, ainda quebra minha moto, vem para botar para ajeitar, e o dinheiro que eu ganho só é para ajeitar minha moto. A quantidade de buracos é tão grande que fica difícil até trafegar.
Nós estamos agora no bairro da Liberdade. Aqui a associação do bairro até tentou tapar os buracos com cimento. Porém, como a gente vê, não foi suficiente para suprir a necessidade. Já a prefeitura nem entrou com máquinas e nem o tipo de serviço tapa-buraco aqui no bairro. Está complicada a situação das nossas ruas de Manacapuru. Está difícil a mobilidade das motos, dos carros. Daqui a acolá acidentes acontecem por causa de buraco. Está complicada a situação do cidadão manacapuruense. De acordo com a Prefeitura de Manacapuru, a mesma aguarda concluir um processo licitatório para dar início à operação tapa-buracos na cidade. Viver isolado do mundo, tendo como única ligação uma estrada. Uma rodovia federal que mais parece um percurso de rally. Em 41 anos, a BR-319 nunca teve um grande projeto de manutenção. E por isso, segue intransitável. Mas quem são as pessoas que não desistiram do sonho e continuam lutando sol a sol para se manter no meio do nada, acreditando que um dia a BR pode ser o vetor de desenvolvimento da região? É o que você vai conferir agora na primeira reportagem da série Isolados da BR-319. As margens da estrada que corta a floresta amazônica, uma realidade que o Brasil desconhece. O senhor sabe, em 2014, onde é que foi realizada a Copa do Mundo? 2014, rapaz, não tenho lembrado não. Famílias que moram em locais considerados inabitáveis, mas que lutam pela sobrevivência, mesmo longe da cidade. A casa mais próxima aqui do senhor fica a quantos quilômetros? 60. 60 quilômetros. 60 quilômetros. Eles são os isolados da BR-319. A rodovia federal deveria ser esperança de conexão de parte da região norte ao sudeste do país. A BR-319 foi inaugurada em 1976 durante o regime militar como única ligação por terra entre os estados do Amazonas e de Rondônia. A rodovia funcionou bem por cerca de 10 anos. Depois, as condições do clima quente e úmido da Amazônia, associadas à falta de manutenção, arruinaram o que o homem construiu. Aos poucos, a BR, símbolo do progresso, foi sendo engolida pela floresta. Existe ainda uma versão conspiratória. Há quem afirme que empresários ligados ao ramo do transporte fluvial, para manter o lucro do frete de mercadorias, teriam mandado destruir trechos do asfalto dos anos 70 de modo criminoso. O fato é que, com o abandono da 319, o número de carros foi diminuindo e vilarejos inteiros que dependiam da renda gerada pelo trânsito de pessoas e veículos acabaram arruinados junto com a rodovia. As famílias que ficaram se mantêm com muita dificuldade. Mas quem são essas pessoas? Em busca de histórias de vida, percorremos quase 700 quilômetros de Manaus até o Maitá, município do Amazonas que faz divisa com o estado de Rondônia. Nossa viagem começa na margem daqui, do Porto da Ceasa. Uma hora depois, desembarcamos em Careiro da Várzea e seguimos viagem à outra margem do rio. Nossa primeira parada é na Escola Municipal Afonso Lima. Essas crianças vivem em uma comunidade com apenas 40 casas, às margens do rio Tupana. Por aqui, nada de computadores, parquinho ou refeitório. São 4 salas de aula sem ventiladores usadas por cerca de 100 crianças. A falta de recursos fez as aulas começarem com 3 meses de atraso. Estamos dando um jeitinho daqui, dali,
e começamos as aulas. Então, para essas crianças, o ano letivo começou agora? Há um mês atrás, tá? Mas eles estão aí todos animados e a gente está tentando correr atrás do prejuízo e estamos conseguindo conciliar todas as coisas. Um ônibus escolar faz a condução dos alunos. A maioria mora bem longe da escola. Dona Maria do Carmo recebe uma ajuda de custo da Prefeitura de Manaquiri para ajudar no transporte de 8 crianças que moram em comunidades mais afastadas ainda, onde o único acesso é pelo rio. Todos os dias, ela acorda às 5 horas da madrugada. Busca cada um deles em suas casas e, em seguida, traz até a escola, sempre dessa mesma forma. As crianças não usam colete salva-vidas ou qualquer outro item de segurança. São quase 2 horas para chegar à escola. Maria do Carmo tem 7 filhos. A caçula é Adelânia, de 8 anos. Ela está no 3º ano do ensino fundamental e se orgulha de nunca ter repetido o ano. O que é que você queria que tivesse aqui na escola? Computador, bola. Bola? Você gosta de brincar de bola? E aqui não tem espaço, né? Tem não. De repente, uma lágrima no olho da menina. Onde ela mora, não há serviços essenciais como água potável e energia elétrica. Simplicidade que emociona. Não tem televisão lá? Tem. Mas a televisão não funciona. Porque não tem energia, né? Você queria... O que é que você queria mais assistir na televisão? Um desenho? Filme. Espero que ela siga o estudo dela, que um dia ela não viva que nem eu no mato, né? Passando coisa que ninguém deve passar. Mas o que eu espero é que ela seja uma boa filha para mim, que ela possa seguir o caminho e a vontade que ela tem. Os estudantes da BR seguem seu caminho. Amanhã começa tudo de novo para eles. E nós continuamos com o pé na estrada mostrando a vida dos isolados da 319. E a manutenção dessa via, a pavimentação dessa via significa garantir o direito a essas pessoas de ir e vir, o direito a essas pessoas a terem também o conforto que a gente tem aqui na capital. E é muito frustrante quando você vai no sul, sudeste, no nordeste e tem vias para você trafegar. Aqui no Amazonas, você só sai de avião ou de barco, de balsa. De avião é muito caro e de balsa é muito demorado e a gente não tem a alternativa da rodovia. A troco de um discurso de preservação, e aí as pessoas esquecem o principal, que é o cidadão, que é o caboclo, que é quem mora aqui na região. Amanhã a nossa equipe chega ao trecho do meio da rodovia, considerado o mais perigoso. Os repórteres Mário César Filho e Márcio Souza trazem outras histórias. Eles encontraram uma família que precisou dormir na estrada sem nem sequer poder sair do carro, porque uma onça estava próxima onde o veículo atolou. E agora eu tenho um recado para você que está cansado do aluguel e quer um lugar para chamar de seu. Então, agora é a hora, a oportunidade imperdível da Tecnisa para você resolver a sua vida. Vem aí a maior promoção do Le Boulevard. É a sua chance de morar em uma área nobre da cidade, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, perto de tudo. A poucos minutos do Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, supermercados, escolas, padarias. Olha essa loucura de promoção e me diz se não é imperdível. Cobertura duplex, 179 metros quadrados, 4 suítes, 4 vagas de garagem, R$1.101. Sabe por quanto? R$690 mil. São R$411.930 de desconto. Com isso, você vai poder mobiliar seu apartamento inteiro e dá até para comprar mais um. Olha só, unidade de 71 metros quadrados, uma vaga de garagem de R$407.220 por R$329.500.
R$1.500. Já a unidade de 91 metros quadrados, com 2 vagas de garagem, de R$559 mil por apenas R$446.700. Você pode usar o seu FGTS como parte do pagamento. Venha conhecer e se encantar pelo Le Boulevard. São apartamentos lindos, prontos para morar com fino acabamento. E a Tecnisa facilita ainda mais, podendo praticar esses valores à vista ou financiado por qualquer banco. Venha visitar os decorados no próprio empreendimento, na Jacira Reis, esquina com a Avenida Coronel Teixeira, e feche negócio. Mais informações no 3625-2525 ou pelo WhatsApp 982465505. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a Rádio Acrística FM 93.1. O governo federal liberou recursos para a emissão de passaporte, que estava complicando a vida de muita gente. E nós vamos falar também sobre eleição suplementar, né, Adriane? Isso mesmo. Olha, a Liliane Araújo, candidata do PPS, teve mais uma vez o registro de candidatura negado pelo TRE. A gente explica isso e muito mais daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Então não saia daí.